Olá a todos, meu nome é Ronaldo Luiz Alonso, essa é a nossa nona aula de eletrônica básica. Nessa aula nós vamos falar sobre indutores em corrente alternada e transformadores. Muito bem, então vamos começar nossa nona aula de eletrônica situando onde nós estamos no momento. Nós falamos do capacitor e nós falamos que o capacitor ele bloqueia a corrente contínua e ele deixa passar a corrente alternada. O indutor, por sua vez, ele se comporta ao contrário. O indutor ele bloqueia a corrente alternada e ele deixa passar a corrente contínua. Então, o capacitor, para corrente contínua, ele se comporta como se fosse um circuito aberto. Ele não deixa a corrente contínua passar. Deixa só quando você liga a chave, mas depois ele corta a corrente contínua, ok? O indutor, ele inicialmente ele bloqueia a corrente contínua quando você liga, mas depois ele deixa passar a corrente contínua. Então você já percebe aí uma dualidade entre indutor e capacitor. O capacitor, ele deixa passar variações de corrente, ou seja, quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Ou seja, quanto maior a frequência, mais corrente ele deixa passar, porque menor a reatância capacitiva, mais corrente passa, ok? Já o indutor, ele não gosta de variações de corrente. Então, quanto maior a frequência, tá? Maior a reatância indutiva e menos corrente o indutor vai deixar passar pelo circuito. Então você percebe aí uma dualidade, tá? Então, você tem aqui a fórmula da reatância capacitiva, que nós vimos na aula sobre capacitores em corrente alternada, e agora nós vamos examinar essa fórmula aqui, que é a fórmula da reatância indutiva, tá? Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva, menos corrente vai passar pelo indutor, ok? Então nós vamos fazer alguns experimentos aqui nessa aula para mostrar para vocês por que isso acontece, como isso acontece, ok? Uma outra coisa interessante de notar, tá, que nós vamos demonstrar no final dessa aula, é que a corrente no indutor ela está adiantada em relação à tensão, né? Isso daqui é o contrário do que acontece no capacitor, porque no capacitor a corrente que vocês estão vendo aqui em azul, ela está atrasada em relação à tensão. Então aqui nós temos a tensão no capacitor, aqui a corrente atrasada em relação à tensão. Já no indutor não. No indutor a corrente está adiantada em relação à tensão, certo? Então aqui temos o gráfico da tensão, aqui temos o gráfico da corrente no indutor, ok? E nós vamos falar nessa aula também sobre transformadores, tá? E indutores com derivação. Para quem inspeciona esquemas eletrônicos, é comum encontrar na prática, tá, indutores com uma derivação central, né, também chamado de center tap. Então, o que vem a ser esse indutor? Ele é um indutor comum, tá? Só que no meio do enrolamento você tem um terminal, tá, que se liga ao meio do enrolamento desse indutor. Depois as espiras continuam e você tem a segunda extremidade do seu indutor, certo? Então, esse tipo de indutor aqui, que vocês veem na figura, é um indutor que está enrolado no núcleo de ferrite. Nós temos a primeira espira, primeiro conjunto de espiras dessa cor aqui, e aqui nós temos o segundo conjunto de espiras, e eles estão unidos por um terminal central. O símbolo para esse indutor é esse símbolo aqui, onde esse pontilhado aqui designa para a gente o núcleo de ferrite. Então, esse indutor aqui você pode pensar como dois indutores em série ou como um único indutor com uma derivação central. É normal, quando você analisa eletricamente, você considerar que eles são dois indutores em série. Ok? Então, esse tipo de indutor é comum em circuitos de rádio, por exemplo, AM, tá? Onde esse terminal aqui está ligado à antena, esse segundo terminal aqui está ligado ao terra, e esse terminal do meio aqui está ligado em um diodo detetor, que vai fazer a detecção de onda aqui de rádio, tá? É comum também você encontrar transformadores, tá, em que o primário ou secundário do transformador ele possui uma derivação central. Então aqui a gente tem esse conjunto de espiras aqui, que pode ser o primário ou o secundário do transformador, e esse conjunto de espiras aqui ele tem uma derivação central. Então ele é o enrolamento maior, né, e ele tem uma derivação central aqui. E o outro enrolamento aqui, que pode ser o primário ou o secundário, ele não tem derivações, como vocês podem ver aqui na figura. Então o símbolo para esse tipo de transformador é esse daqui.
E você pode ter também enrolamentos toroidais, né? Transformadores toroidais, em que você tem dois conjuntos de espiras enrolados entre si dessa forma aqui, tá? E ele tem esse símbolo aqui, ok? Então os transformadores nem sempre têm um núcleo de ferrite, eles podem ser toroidais também. Quando eles são toroidais, um conjunto de espiras é enrolado em cima de outro conjunto de espiras, tá? E eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para identificar quais espiras aqui pertencem ao mesmo enrolamento e quais espiras não pertencem ao mesmo enrolamento depois, tá? Então nós temos essas variações. Você pode ter primário e secundário simples, você pode ter primário, né, e secundário com TC, tomada central, ou center tap, ok? Você pode ter um transformador com dois secundários simples, né? Então eu vou mostrar para vocês um transformador que possui essa característica, que possui dois secundários simples, e eu vou também mostrar para vocês como vocês identificam esses dois secundários. Esse tipo de transformador é usado, por exemplo, quando você tem que alimentar um circuito com duas tensões diferentes. Por exemplo, você tem que alimentar um circuito com 3.3 volts e com 5 volts. Então você vai transformar a tensão aqui tanto para 3.3 aqui quanto para 5 aqui nesse secundário, tá? Então você vai ter dois secundários aí para duas tensões diferentes. Você tem primários com derivação, por exemplo, quando você tem um transformador que ele tem que operar tanto em 220 quanto em 110, então você vai ter uma chave seletora na sua fonte para selecionar entre 110 e 220, e aí, de acordo com a seleção, você vai usar ou o enrolamento inteiro ou metade dele, tá? Ok? Você pode ter transformadores com dois primários e um secundário, quando você quer combinar duas tensões diferentes, tá? E você pode ter o primário com duas tensões e o secundário com derivação central também, ok? Então essas são as possibilidades que você pode ter para um transformador, tá certo? Por que é usada a derivação central? Na aula sobre retificação de corrente alternada, tá? Nós vamos ver que se o transformador ele tem uma derivação central no secundário, você precisa só dois diodos para fazer a retificação de corrente alternada, tá? Enquanto se ele tem uma única derivação, você vai precisar de 4 diodos para fazer a retificação de onda completa. Então aqui, para fazer a retificação de onda completa, tá? Que nós vamos estudar na aula sobre retificação de corrente alternada, você precisa só de 2 diodos. Ao passo que se você tem um secundário aqui apenas com um enrolamento, você vai precisar de 4 diodos para fazer a retificação de onda completa. Então essa é a utilidade do center tap, ou terminal central, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos vários indutores aqui, transformadores, tá? Que eu tirei de fontes chaveadas de computador para o nosso experimento, tá? Então aqui eu tenho um indutor, tá? De baixa indutância aqui. Como é que eu sei que a indutância dele é baixa? Porque ele tem poucas espiras e o núcleo de ferrite dele é pequeno. Ele é um indutor toroidal, tá? E como eu tirei ele de uma placa, eu soldei aqui dois fios com ponteira aqui para facilitar a ligação dele no protoboard, porque às vezes fica um resquício de solda aqui e fica difícil fixá-lo no protoboard, tá? Então aqui nós temos esse indutor, né? Nós temos esse daqui, né, com uma indutância um pouco maior, né, porque ele tem mais espiras, ok? Temos esse indutor aqui também, que esse indutor, ó, tem um indutor que está grudando aqui, né? Ele está magnetizado, tá? Esse indutor aqui, eu fiz ele manualmente, tá? Como que eu fiz ele manualmente? Eu peguei um núcleo toroidal, tá? E enrolei aqui por volta de 100 espiras aqui desse fio verde aqui, ok? Então peguei 100 espiras desse fio verde, enrolei aqui no meu indutor, fiz um indutor toroidal aqui, ok? E aqui nós temos indutores aqui que eu tirei de uma placa de TV, tá? Um deles aqui está magnetizado, né? Vocês podem ver aqui, né? Que ele foi tão usado que o núcleo de ferrite dele magnetizou, ok? E aqui nós temos um núcleo de ferrite aqui que eu vou enrolar. Eu fiz um núcleo de ar. Vou enrolar primeiro o indutor com núcleo de ar. Em seguida eu vou colocar esse indutor no núcleo de ferrite aqui para vocês verem como que o ferrite modifica a indutância, tá? Então nesse indutor aqui, nesse núcleo de ferrite aqui, eu vou enrolar esse fio aqui, tá? De bitola 20. Esse fio aqui de bitola 20. Tá? 23, se eu não me engano. Vou enrolar algumas espiras aí, tá? E vou criar aí um indutor aí. Na verdade, dois indutores, né?
Eu vou colocar uma série de espiras aqui e uma aqui para mostrar para vocês o fenômeno da autoindutância que acontece em transformadores, tá? E falando em transformadores, aqui eu tenho alguns transformadores, certo? Bom, estamos aqui com um transformador e nós queremos identificar nesse transformador quais terminais correspondem a um enrolamento e quais terminais correspondem a outro enrolamento. Então, inicialmente, a gente verifica aqui que nós temos uma barra de terminais desse lado aqui e também nós temos uma barra de terminais desse lado aqui. Identificando essas barras, nós podemos dizer que esses dois pinos aqui correspondem a um enrolamento do transformador, enquanto que esses dois outros pinos aqui correspondem a outro enrolamento do transformador, ok? Agora eu quero saber qual desses enrolamentos tem um número maior de espiras e qual tem um número menor de espiras. Eu vou colocar meu multímetro na escala de continuidade aqui, que corresponde a esse diodo e o BIP, ok? Eu poderia colocar o multímetro em 200 ohms, por exemplo, mas se a resistência do enrolamento fosse maior que 200 ohms, eu não ia perceber nada aqui no display. Então eu vou colocar aqui na escala de continuidade, porque assim eu tenho um ajuste automático dos valores de resistência, ok? Em seguida eu coloco uma das pontas de prova, pode ser qualquer ponta de prova, em um dos terminais do meu transformador, e a outra ponta de prova no outro terminal. Nós percebemos aí uma leitura de 87,9 ohms, significa que esse enrolamento tem muitas espiras. Essa daqui que nós medimos, essa resistência que nós medimos, é a resistência elétrica do enrolamento do transformador. Em seguida nós vamos virar esse transformador e vamos medir a resistência ohmica dos outros dois terminais. Nós percebemos que a resistência elétrica dos outros dois terminais é praticamente nula, significando que esse enrolamento tem poucas espiras, ok? Vamos repetir o procedimento para outro transformador. Aqui nós temos outro transformador, né? E nós podemos observar aqui que nós temos uma barra de terminais aqui e uma barra de terminais aqui. Resta saber qual desses enrolamentos aqui tem maior quantidade de espiras. Vamos repetir o procedimento com o multímetro aqui na escala de continuidade e vamos medir a resistência elétrica desses dois terminais. Nós percebemos que esse multímetro, que esse transformador, ele tem 422,8 ohms nesse enrolamento, significando que esse enrolamento tem muitas espiras. Portanto, esse outro enrolamento ele tem que ter poucas espiras, ou seja, a resistência ohmica dele, a resistência do fio desse enrolamento, é uma resistência bastante baixa, 0,2 ohms. Ou seja, praticamente aí um curto-circuito, significando que nesse enrolamento nós temos poucas espiras, ok? Bom, aqui nós temos um transformador, né, em que aparentemente esses três terminais aqui fazem parte do primário e aqui nós temos dois enrolamentos secundários, ok? Então, quando você tem três terminais aqui no enrolamento primário, tá? Normalmente esses três terminais aí, eles têm um terminal central, uma derivação central, ok? O que é uma derivação central? Você tem um terminal que está no meio do indutor, ok? Como é que eu determino qual desses terminais é o terminal central? Tá? É muito simples, né? Você vai medir a resistência elétrica, né, desse primeiro terminal aqui, tá, para o segundo terminal. Você vai descobrir que essa resistência é 0,1 ohms, tá? Ou seja, 100 miliohms. Tá? E depois você vai medir a resistência desse terminal que você está com a ponta de prova aqui para o último. Tá? E você vai descobrir que a resistência é 0 ohms, ok? Então, quem que é o terminal central? É aquele que tem a menor resistência. Então, daqui para cá você tem 0 ohms e daqui para cá você tem 0,1. Então, esse aqui é o terminal central, tá? Agora, da mesma forma, você quer descobrir, tá? Quais pinos, tá, no secundário aqui do transformador correspondem ao mesmo enrolamento, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar a mesma técnica de antes, tá? Você vai medir aqui, você vai colocar a ponta de prova aqui, tá? Aqui, certo? E aí você vai verificar, ó, que esses dois terminais aqui, eles fazem parte do mesmo enrolamento, tá? Esse daqui não está conectado com esse daqui, tá? Não está conectado com esse. Esse também não está
conectado com esse, e eu quero verificar se esses dois estão conectados entre si. Então eu vou colocar a ponta de prova aqui, vou colocar a ponta de prova aqui e a ponta de prova aqui. E aí eu verifico que esses dois terminais aqui, ó, esse terminal aqui, esse terminal aqui e esse terminal aqui, eles estão conectados, ok? Então esses dois aqui fazem parte de um enrolamento e esses dois aqui fazem parte de outro enrolamento, ok? Então assim a gente verifica como que o transformador ele está se comportando, tá? Se por um acaso você pegar, por exemplo, o primário de um transformador, por exemplo, colocar as pontas de prova aqui, tá? Como eu vou fazer agora, e o multímetro não mostrar nenhuma resistência elétrica, e também não apitar, tá? Se ele não mostrar nenhum valor de resistência elétrica e não apitar, como eu vou fazer agora, tá? Ó, ele não está mostrando nenhum valor de resistência elétrica, tá? E também não está apitando, ó. Certo? O que significa isso? Que esse transformador aqui está com o enrolamento interrompido, tá? Esse transformador aqui eu tirei de uma impressora que eu liguei na tensão de 220, tá? Então quando você liga um aparelho em tensão errada, pode acontecer de você queimar, tá? De você interromper o transformador, como aconteceu aqui, ó, tá? Então esse transformador aqui ele está condenado, ele não serve, tá? E a gente pode pegar também um outro transformador aqui que eu tirei da minha impressora queimada, tá? Vocês podem fazer o mesmo teste aqui, ó. Você vai ver que o ponteiro não, esse multímetro é digital. Vocês vão ver que o mostrador ali não apita e também não mostra nenhuma resistência, tá? E aqui eu tô na indicação aqui de diodo, tô na indicação certa aqui, ó, tô na posição certa aqui no multímetro. Vou testar aqui e ele não se mexe, ele não mostra nenhuma resistência. Bom, esse mesmo princípio, tá? Vocês podem utilizar para vocês saberem quais terminais estão conectados a quais terminais, por exemplo, num transformador toroidal, por exemplo, como esse transformador aqui, né? Que eu retirei de uma placa de fonte de computador, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero saber se esses dois terminais aqui eles estão conectados, né? Por exemplo, esses dois aqui, esses dois primeiros aqui, eles estão conectados? Vou colocar uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui, tá? Então você vai chegar à conclusão que eles não estão conectados, tá? Esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui também não. Aí você vai no de baixo, ó. Quando você encosta aqui, tá? Você vê que esses dois aqui estão conectados. E aí você já traça uma lógica, né? Você liga esse daqui com esse, ó. Esse daqui está conectado com esse, significa que eles fazem parte do mesmo enrolamento, tá? Se você colocar a ponta de prova aqui, tá? Aqui e aqui, você vai chegar à conclusão que esses dois fios aqui eles fazem parte do mesmo enrolamento. Aqui também, tá? E aqui também. Pode ser que não seja assim sempre, tá? Então você tem que testar aí para você ver, ok? Se o fio faz parte do mesmo enrolamento ou se ele não faz, tá ok? Uma coisa que eu não falei para vocês na aula sobre capacitores foi como testar um capacitor utilizando um multímetro, tá? Tanto o multímetro analógico quanto o multímetro digital, eles não permitem a você saber o valor do capacitor. Para você saber o valor do capacitor, você precisa de um aparelho chamado capacímetro, tá? Ou um medidor LCR, que mede indutância, capacitância e resistência, tá? Mas o multímetro ele permite checar duas coisas no capacitor, tá? Então se você deixar o multímetro na escala que ele está aqui, na escala de diodo, tá? Você permite verificar, por exemplo, se o capacitor está em curto, tá? E se ele está carregando, tá? Então como é que nós fazemos isso? Ó, coloca a ponta de prova aqui, preta, tá? No menos aqui, se for um capacitor eletrolítico, tá?
e coloca a ponta de prova vermelha, tá? No outro terminal. Você vê que o multímetro ele dá uma pitadinha e indica 0L, tá? Se ele está indicando 0L, significa que a resistência é infinita, tá? E como ele apitou, significa que o capacitor carregou, ok? Quando você faz essa medida, o multímetro ele tem uma tensão de 3 volts entre os terminais, tá? Então vamos colocar aqui na escala de 20 volts aqui e vamos medir a tensão no capacitor aqui para ver se ele carregou, ok? Então coloco aqui a medida em 20 volts aqui e vou verificar aqui a tensão no capacitor, tá? Para verificar se ele carregou. Segura aqui. Zero 0,63 volts, tá? Ele deu uma carregadinha aí, mas não muito, tá? E ele já está descarregando, ok? Então ele está descarregando aí, mas ele carregou. Então assim, você consegue verificar aí se o capacitor está carregando ou não dessa forma, ok? Da mesma forma que para capacitores nós fizemos um experimento para demonstrar a reatância capacitiva, aqui nós vamos fazer um experimento também com indutores para demonstrar a reatância indutiva, ou seja, a resistência que o indutor oferece à passagem da corrente alternada. Aqui nós temos 3 indutores, esse daqui de maior indutância, esse daqui de indutância intermediária e esse daqui de menor indutância. Vamos examinar então o circuito que nós montamos aqui para nós verificarmos as conexões. Então aqui nós temos um dos terminais do meu gerador de funções ligado em um dos terminais do meu alto-falante. Então esse terminal aqui ele está indo para o alto-falante e esse terminal aqui está retornando do alto-falante. Esse terminal que está retornando no alto-falante eu estou ligando ele em um dos terminais do meu indutor, que por sua vez está ligado em um dos terminais do LED, que por sua vez, como vocês podem verificar aqui, está ligado de volta em um dos terminais aqui do meu gerador de funções. Então eu estou injetando um sinal nesse circuito aqui, ok? Esse sinal que eu estou injetando, ele é um sinal de, vamos dar um RAM aqui para a gente ver, um sinal de 3 Hz com uma amplitude de 2,7 volts, ok? Então eu estou no range 1 de frequências. Como o LED ele é um diodo, ele só deixa passar a corrente em um dos sentidos. Então aqui está passando no LED somente o semiciclo positivo da onda. Não está passando o semiciclo negativo. E vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei um LED aqui nesse circuito. É porque, para esses valores de indutância desses indutores, eu só consigo demonstrar o fenômeno da reatância indutiva para frequências muito altas, para frequências que o ouvido humano não consegue perceber. O nosso ouvido ele percebe frequências de 20 Hz a 20 kHz. Acima de 20 kHz, acima de 20 mil Hz, o ouvido humano não é mais capaz de ouvir sons com frequências acima de 20 mil Hz. Outros animais, como cães, gatos, conseguem ouvir frequências mais altas que isso, mas nós não. Então, para rodar esse experimento aqui, nós teremos que colocar o gerador de funções em um range de frequências que nós não vamos conseguir ouvir. Então, nós ligamos aqui um LED, por quê? Porque a corrente que passa pelo LED é proporcional à intensidade luminosa do LED. Quando a frequência aumentar, a reatância indutiva, certo? A reatância indutiva, ela deve aumentar, porque a reatância indutiva é proporcional à frequência. Aumentando a reatância indutiva, eu vou ter menos corrente passando pelo LED. Portanto, o LED ele vai acender com uma intensidade menor. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar um pouco a minha amplitude aqui. Aumentei a minha amplitude para 3,4 volts. E agora eu vou mudar o meu range de frequência. Então aqui eu estava no range 1, certo?
Vou mudar para o range 2. Vou dar um RAM aqui para saber a frequência que nós estamos. Nós estamos numa frequência de 7 Hz e vocês podem observar que o LED está piscando mais rápido. Ok? Eu vou aumentar o meu range de frequência aqui de novo, vou passar para o range 3. Esse range a gente já tem uma frequência audível. Como vocês podem estar ouvindo aí no meu alto-falante, meu LED está piscando bem rápido. Vou mudar para o range 4. Mudar para o range 5. E vou mudar para o range 6. Como vocês viram, o brilho do LED diminuiu. Vou mudar para o range 7. O brilho do LED diminuiu mais. Ou seja, o meu indutor não gosta de frequências altas, ele não deixa passar correntes com frequências altas. Por isso o brilho do LED diminuiu. Por quê? Porque aumentou a queda de tensão no meu indutor. Portanto, meu LED diminuiu a intensidade. Voltando para o range 1, vocês podem ver que o LED está piscando uma frequência 1. Vou aumentar meu range aqui. E vocês podem ver o fenômeno novamente. Ok? Vamos fazer agora um experimento com som, onde nós iremos utilizar o primário de um transformador como indutor. Na verdade, o primário de um transformador sempre é um indutor, né? Mas no caso desse transformador aqui, a gente mediu a resistência elétrica das espiras do primário desse transformador aqui e a gente encontrou o valor de 400 ohms. Ou seja, nós temos muitas espiras aqui, então esse primário tem uma alta indutância. Então ele pode ser usado como indutor de alta indutância no nosso experimento. Então aqui nós ligamos uma das pontas do gerador de função no transformador, no primário do transformador. Ok? A outra parte do primário está ligada no alto-falante, aqui. Então esse fio aqui vai para o alto-falante. Esse fio aqui volta do alto-falante para o gerador. Então nós estamos injetando um sinal aí no transformador e no alto-falante, ok? Nós estamos aqui no range 4 de frequência e nós vamos dar um RAM aqui para a gente ver a frequência em que nós estamos. Nós estamos com uma frequência de 116 Hz e a tensão e a amplitude da onda é 9,9 volts. Nós vamos agora aumentar a frequência. O que nós devemos ver? Com o aumento da frequência, a intensidade do som tem que diminuir. Por quê? Porque a reatância indutiva desse indutor aqui vai aumentar, certo? O aumento da reatância indutiva vai fazer passar menos corrente no nosso alto-falante. Então vamos lá, vamos aumentar a frequência. Hz, 600 Hz, 800 Hz, 900 Hz, 1 kHz, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7. Veja que a amplitude está diminuindo. 1.8, 1.9, 2 kHz, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 já temos uma amplitude muito pequena, ok? Então nós verificamos aí o fenômeno da reatância indutiva, o aumento da reatância indutiva com o aumento da frequência, no caso aí de um experimento com som, ok? Bom, então da mesma forma que eu fiz para o capacitor, eu quero demonstrar aqui a diferença de fase que existe entre a tensão e a corrente no meu indutor, né? Como que eu vou fazer isso, né? Aqui eu tenho um circuito, tá? Em que uma das extremidades aqui do meu gerador de função está ligado no meu alto-falante, que retorna aqui, tá? Essa ponta aqui do alto-falante está ligada aqui no meu indutor. Aí eu tenho um fio saindo aqui do primário do meu indutor pro potenciômetro e um fio indo do potenciômetro aqui, do center tap do potenciômetro, do terminal central do potenciômetro, para outra extremidade do gerador de funções. Então, de maneira análoga à que eu fiz pro meu capacitor, eu vou ligar esse terminal aqui do meu indutor, certo? Da minha bobina aqui.
tá? Esse terminal aqui, ele vai ser a minha referência. Então, vou colocar um dos terras aqui e também vou colocar o outro terra aqui, tá? Porque as referências de terra têm que ser iguais, ok? Certo. O que eu vou fazer agora? Essa ponta aqui do osciloscópio eu vou ligar no outro terminal do meu indutor que está ligado aqui no meu potenciômetro, certo? Então eu vou enganchar essa ponta aqui, ok? E a minha segunda ponta de prova eu vou enganchar aqui no terminal central da resistência que está ligado no gerador de função da mesma forma que a gente fez para o capacitor aqui, ok? Então aqui eu tenho as minhas pontas ligadas, certo? Agora eu vou ligar o meu gerador de funções e meu osciloscópio e vou filmar para vocês a tela do osciloscópio, ok? Então vou ligar aqui. Então vou ligar aqui meu gerador de funções, vou trocar meu range aqui para o range 3. Veja que aqui no potenciômetro eu consigo regular a altura do som. Eu consigo deixar ele mais baixo ou mais alto, tá? Mas eu vou deixá-lo no mínimo aqui para a gente poder ver como que as ondas no osciloscópio se comportam aí no indutor, ok? Bem, então aqui no amarelinho eu tenho a tensão no meu indutor. Em azulzinho eu tenho a soma da tensão do indutor com a tensão do resistor. Como o resistor está no máximo do cursor, ou seja, o valor dele é 10 kΩ, isso daqui é praticamente igual à corrente que está passando pelo indutor. Então você percebe aqui que a corrente que está passando pelo indutor, ela está adiantada em relação à tensão no indutor. Ah, mas professor, você está medindo a tensão no resistor, mais a tensão no indutor. Por que você está falando que isso aqui é a corrente que está passando pelo indutor? É porque a tensão no resistor é muito maior do que a tensão no indutor e a tensão no resistor está em fase, tá? Com a corrente. Então, aqui isso aqui é uma boa aproximação para a corrente, para a fase da corrente que está passando no meu indutor, tá? Lógico que se eu diminuir a resistência aqui, tá? Eles vão ficar em fase, ok? Eles vão ficar em fase. Mas eu vou deixar aqui, mais ou menos aqui na metade, tá? Ok? Para a gente perceber aí o fenômeno da reatância. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou aumentar a minha frequência, ok? Então, aumentando a minha frequência, a queda de tensão no indutor tem que aumentar, certo? Então, eu vou aumentar a frequência aqui, ó. A frequência já está no máximo, né? Eu vou diminuir a frequência aqui. Diminuindo a frequência, você vê que a queda de tensão no indutor diminui, certo? Olha lá. Certo? Vou mudar o volts div aqui. Certo? E vou mudar, aliás, mudei o time div aqui, vou mudar o volts div aqui. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou continuar diminuindo a frequência, tá? Vocês veem que a amplitude da onda amarelinha ela diminui, certo? Se eu aumentar a frequência, vou aumentar a frequência agora, vocês devem ver a amplitude da onda amarelinha aumentar. Porque aumentando a frequência, a reatância capacitiva aumenta, então a queda de tensão no indutor tem que aumentar, certo? Estou aumentando aqui, certo? Vou mudar o time div aqui, tá? Observe a amplitude da onda. A amplitude da onda está aumentando, olha lá. Vou mudar o range de frequência. Olha o tanto que a amplitude da onda aumenta. Certo? Se eu diminuir a frequência, a amplitude da onda
diminui. Ok? Então aqui vocês viram como o indutor ele se comporta em corrente alternada. Ok? Agora nós vamos ver o fenômeno da indutância mútua, ou seja, como funcionam os transformadores aqui no osciloscópio. Ok? Bem, pessoal, então aqui eu tenho meu gerador de funções, que são esses cabinhos aqui preto e vermelho, tá? O meu cabinho preto, ele está ligado aqui no protoboard a partir desse fio preto aqui, e esse fio preto aqui, ele está ligado no primário do meu transformador aqui, ok? O primário do meu transformador também está ligado aqui no fio vermelho do meu gerador de funções, que está ligado no protoboard a partir desse fio vermelho, tá? Um dos canais do osciloscópio eu vou ligar nesses dois pontos aqui, ó. Então, esse primeiro canal do osciloscópio aqui, eu vou ligar entre esse ponto aqui e entre esse ponto aqui, ok? Já o segundo canal do meu osciloscópio, tá? Eu vou ligar no secundário do meu transformador. Então aqui eu tenho as duas pontas aqui do meu secundário do meu transformador, e aqui com o fio branco eu vou ligar no osciloscópio, tá? E agora nós vamos ver como estão as formas de onda no osciloscópio. Aqui nós estamos no range 5, tá? Do gerador de funções. Vou dar um run aqui para vocês verem a frequência. Nós temos uma frequência aí de 5 kHz e uma amplitude de 9,7 volts, ok? Então vamos ver como estão as formas de onda no osciloscópio. O que nós esperamos? Nós esperamos que a forma de onda no canal 2 tenha amplitude muito inferior à forma de onda no canal 1, ok? Por quê? Porque o primário tem mais espiras que o secundário, ok? Então vamos ver o osciloscópio agora. Então, como nós podemos ver aqui, o canal amarelinho é o canal 1, certo? O canal 1 está com 5 volts por divisão, e a amplitude, como nós vimos no gerador de funções, é 9,9 volts. Então vocês podem ver aqui a amplitude 9,9 volts, ok? Já o canal 2 está na escala de milivolts, podem ver aqui 200 milivolts, tá? Então, o que eu estou tendo no canal 2 é 200 milivolts aí. E veja que a fase do canal 2 também está invertida em relação ao canal 1, ok? Bom, por que essa diferença de amplitude? Porque o secundário, como a gente viu, ele tem menos espiras, tá? Então, o número de espiras do primário vezes a tensão no primário, o pico de tensão no primário, é igual ao número de espiras do secundário dividido pelo pico de tensão no secundário. Então, por esses gráficos aqui, vocês podem calcular a relação entre o número de espiras. O que não dá para saber, tá? Olhando aqui o gráfico, é quantas espiras tem no primário e quantas espiras tem no secundário. A menos que você saiba a resistência ohmica por metro do fio e o diâmetro do transformador, você não tem como estimar o número de espiras, tá ok? Bom, a gente falou então que a impedância do indutor, né, a resistência que o indutor oferece à passagem da corrente alternada, depende da frequência, né, e depende da indutância. Mas por quê? Por que acontece isso, né? Então vamos entender aqui a partir da fórmula do indutor, né? A gente sabe que a tensão no indutor em função do tempo é L vezes dI dt, tá? Então, se a gente passar o L dividindo, a gente tem que 1 sobre L vezes VI de T é igual, né, a dI dt. Passando dt para cá, nós temos que dI dt, diferencial de dt é 1 sobre L VI de T dt. E integrando, né, nós temos que I de T, integral de 1 sobre L VI de T dt. E 1 sobre L é constante, pode passar para frente da integral, então nós temos essa fórmula 1 aqui. Veja que da mesma forma que nós fizemos para o capacitor, né, nós vamos dizer, né, que a tensão no indutor é A vezes cosseno de ômega t, onde ômega é a frequência angular, tá? E A é a amplitude da onda senoidal que nós estamos aplicando no indutor. E nós queremos saber como é que a corrente no indutor ela vai se comportar, ok? Então, inicialmente, nós vamos colocar esse I de t dentro da integral aqui, né? A integral de I de t dt é a integral de A cosseno de ômega t dt, tá? E aí nós vamos fazer a integração, né? A integração vai dar A vezes seno de ômega t sobre ômega, tá? Então, I de t é 1 sobre L vezes essa integral aqui. Essa integral a gente já calculou, que dá esse resultado aqui, né? Então, I de t vai ser o quê? Vai ser A seno de ômega t vezes 1 sobre L ômega,
E aí, né? Então você vai ter que... a gente vai colocar, da mesma forma que a gente fez aqui, né? A gente vai considerar que seno de ômega t é cosseno de ômega t menos π sobre 2. Então veja o seguinte, né? Que no caso do capacitor, a corrente ela tava com o sinal mais aqui, né? Certo? A corrente, em função do tempo, era um cosseno de ômega t mais π sobre 2. No indutor, a corrente vai ser um cosseno de ômega t menos π sobre 2. Então, a corrente no indutor está atrasada em relação à tensão. E a corrente no capacitor está adiantada em relação à tensão. Tá certo? Mas por que seno de ômega t é cosseno de ômega t menos π sobre 2? Né? Por causa da fórmula dos cossenos. Né? Cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B, né? Menos seno de A, né? Vezes seno de B aqui, ok? Então, fazendo as contas aqui, você vai verificar que cosseno de ômega t menos π sobre 2 é seno de ômega t. Mas o importante notar aqui é que a corrente está atrasada em relação à tensão, certo? Então, fazendo analogia com a lei de Ohm, da mesma forma que a gente fez para o capacitor, certo? A gente tem que A cosseno de ômega t menos π sobre 2 é como se fosse a nossa tensão, certo? Então, desconsiderando esse atraso e fazendo analogia com a lei de Ohm, você tem que ver de T é R vezes I. Só que a gente não vai chamar de R aqui, a gente vai chamar de XL. XL vai ser indutância, XL vai ser a reatância indutiva, tá? Reatância indutiva, que é a resistência que o indutor oferece à passagem da corrente alternada, tá? Então, você tem que ver I de T é XL vezes I de T, ok? Então, I de L é 1 sobre XL vezes VI de T, certo? Então, pela equação 3, você tem que I de T é o quê? É A cosseno de ômega t menos π sobre 2 dividido por L ômega, tá? Então, se você falar que VI de T é A cosseno de ômega t, né? Ou seja, se você desconsiderar a fase desse cosseno aqui, né? Você tem o seguinte, ó, você pode substituir esse cosseno aqui, esse A cosseno de ômega t, né, menos π sobre 2, você pode substituir esse A cosseno de ômega t menos π sobre 2, você pode substituir por V de t, certo? Então você vai ter que I de L é VI de t dividido por L ômega, né? Mas você tem o seguinte, né, então você tem que... IL de t é 1 sobre XL vezes VI de t. Então, 1 sobre XL é igual a 1 sobre L ômega, né? Então, XL é L ômega, tá? XL é L ômega. Mas L ômega é 2πfL, então XL é 2πfL, tá? Então, a reatância indutiva é 2π vezes a frequência vezes a indutância. Então, quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Quanto maior a indutância, maior a reatância indutiva, ok? Então, a impedância do indutor é diretamente proporcional à frequência e diretamente proporcional à indutância do indutor, como nós vimos na experiência, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje sobre indutores, né? Espero que vocês tenham absorvido o conceito aí. A questão do cálculo, tá? Das fórmulas aí que eu demonstrei, que envolveram cálculo, isso daí é só para justificar os conceitos, tá? O importante é que vocês entendam, o que é importante é que vocês entendam os conceitos e não se percam em detalhes de cálculo, tá? Eu não vou cobrar esses detalhes, vocês não precisam saber integrais, vocês não precisam saber derivadas, vocês não precisam saber resolver equações diferenciais, tá? O importante é que vocês entendam o conceito para que vocês possam entender as fórmulas, tá ok? E depois que vocês fizerem cálculo, vocês podem vir aqui e assistir novamente o vídeo, que vocês vão entender esse assunto com mais profundidade. Então, até a próxima aula e bons estudos!